E assim damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate nas plataformas do Jornal de Guimarães, hoje com Mariana Silva e Tiago Laranjeiro, já que o Francisco Teixeira, por razões das suas obrigações com outros compromissos que já tinha, não poderá estar presente, mas tem em sua substituição Raul Rocha, subejamente conhecido em Guimarães pela sua intervenção política, cívica, cultural. Há mais de 50 anos que Raul Rocha tem uma intervenção cívica ativa, desde 1969, iniciada na Juventude Democrática da CDE. Foi dirigente associativo da Associação Académica de Coimbra e na Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto. Foi eleito na primeira Assembleia Municipal, já em 1976, fundador e editor político do já desaparecido semanário Povo de Guimarães, é militante do PS desde 1981, sendo membro das comissões políticas, concelhia e distrital. Caro Raul Rocha, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui neste painel do Guimarães em Debate. Lá mais para a frente, precisamente o Raul Rocha propôs que falássemos um pouco sobre a candidatura do Chega à Câmara Municipal de Guimarães. Já o Tiago Laranjeiro entende que é importante refletir-se um pouco sobre a habitação em Guimarães. São estes os grandes temas que iremos tratar no Guimarães em Debate de hoje. Mas antes de entrarmos neles, permitam-me que, muito brevemente, e a propósito da convenção do Partido Ecologista Os Verdes, que decorreu no passado fim de semana e que teve uma reduzida visibilidade, pelo menos nos órgãos de comunicação social de âmbito nacional, dizia eu que convidava a Mariana Silva a muito rapidamente nos contar o que é que se passou nessa convenção. Olá, boa tarde a todos. Agradecer este momento em que posso falar da Convenção dos Verdes que se realizou no passado fim de semana, com o lema Emergência Ecologista Respostas Verdes, que estamos perante esta dificuldade de percebermos de que forma é que podemos colocar na prática todos os compromissos que estão no papel. E também disso se falou na Convenção dos Verdes sobre as alterações climáticas e sobre todos os caminhos que são possíveis fazer para termos um mundo melhor e ecologicamente mais equilibrado, mais verde, digamos assim, e proteger este planeta, que é a casa de todos e que todos temos que fazer e que cumprir com essa premissa. E dizer também que estes 2 dias nós diminuímos também o tempo de discussão porque vivemos em tempo de pandemia, tivemos que diminuir também o número de delegados, de 300 passamos para 200, não tivemos convidados a não ser o Partido Comunista Português e a Associação AID, porque fazem parte da CDU e por isso fazia todo sentido que lá estivessem e de resto decorreu da melhor forma e gostaria aqui de reforçar a ideia de que os verdes estão com mais força para trabalhar e para as próximas lutas, nos próximos 3 anos, mas reforçar a ideia de que os órgãos que foram eleitos nesta convenção maioritariamente são compostos por mulheres. E por isso os verdes não precisam de cotas e é possível termos mais mulheres na política. Então, agora é tempo de entrarmos naquilo que são os pratos fortes do nosso programa de hoje. Tiago Laranjeiro propôs que se falasse sobre o problema da habitação em Guimarães. É um problema, provavelmente, senão não o traria aqui a debate, mas pergunto-lhe se essa sua vontade de se discutir este tema é despletada pelo programa que foi apresentado esta semana, que contou com presença ministerial, 13 milhões de euros para investir em habitação em Guimarães. Certo, em habitação social, atenção. E a minha questão parte, de facto, dessa assinatura do protocolo para tentar fazer um zoom out e debatermos aqui um pouco o problema da habitação em geral em Guimarães. E isto porque a assinatura deste programa surge na 25ª hora do mandato. Estamos a falar de um programa que existe desde 2018 e ao qual o município de Guimarães só em maio de 2021 decide aderir. Estamos sensivelmente a 3, 4 meses do final do mandato. E no programa autárquico, aliás, nos compromissos do Partido Socialista para o mandato, havia 3 relacionados com habitação. Construir e implementar plano estratégico habitacional de juventude, construção de empreendimentos de habitação social, de habitação a custos controlados e construção de novos fogos de habitação social com equipamentos de lazer e lugares de aparcamento ao ar livre. E esta questão
chegados a maio, nada disto está implementado. E, efetivamente, este tema tem vindo a surgir novamente ao longo do mandato. Temos notícias em 2018 do Presidente de Câmara a defender que os edifícios industriais antigos e devolutos sejam aproveitados para a habitação. Temos uma notícia de março deste ano que diz que 400 habitações de renda acessível poderão surgir em Creixemil. E a questão é, porquê só agora? E porquê só agora quando, de facto, existem ferramentas que já poderiam corporizar uma política habitacional do nosso município? Temos a questão do PDM, que está em processo de revisão. Temos as ARUs que estão no terreno e que, de facto, falta implementar a maioria delas através de ARUs, mas que são um instrumento que poderia, muito concretamente, servir para priorizar... As ARUs e os ARUs são programas de recuperação urbana. Exatamente, que abrangem neste momento, há 15 em Guimarães, ou 16. E temos uma série de regulamentos municipais que atribuem benefícios fiscais a uma série de coisas e que ainda não contemplam a questão da habitação. Ora, nada disto é novo. E por isso é que surge esta questão. Porquê só agora? Será que o Partido Socialista e a Câmara Municipal não reconhecem que existe efetivamente um problema em Guimarães? Nós temos que... Eu fui ontem a ver os dados do INE e os preços da habitação em Guimarães subiram 51% desde 2012 até 2021 e 27% apenas desde 2017. Portanto, durante este mandato autárquico. Estamos a falar de uma subida muito considerável dos preços da avaliação bancária por metro quadrado. Ao mesmo tempo, o ganho médio mensal de um trabalhador guimaranense é 20% abaixo da média nacional. Está em 945 euros no ano 2018, que era o último ano para o qual havia dados disponíveis. O que faz face a um ganho médio mensal nacional de 1.160 Voltamos aí, Tiago. Ou seja, um grande problema, uma dificuldade dos guimaranenses em acompanharem esta evolução desta subida dos preços. Portanto, é um problema. Porquê só agora? Raul Rocha, quer responder? Se é que de facto a pergunta do Tiago faz sentido. Porquê só agora? O só agora não faz grande sentido, do meu ponto de vista, mas irei explicar a questão. Mas eu queria primeiro fazer aqui uma nota à minha participação no programa, se o Otávio me permite. Eu fui convidado por Francisco Teixeira para aqui representar e, portanto, represento aqui, ou substituo, ou lá como queira dizer, Francisco Teixeira. Não estou, este programa não entendi assim em representações partidárias. Portanto, eu não tenho aqui uma representação do Partido Socialista. Não estou aqui a representar o Partido Socialista. Não está a representar oficialmente, mas todos sabemos, quando ouvimos o Raul Rocha, que ele transmite um determinado ponto de vista. Não. Aliás, simpaticamente, o António Magalhães, eu e alguns traços biográficos meus, em que isso está aparentemente marcante. E, portanto, era só para ver a questão. E sobre a habitação? E sobre a habitação. Entrando nisso, eu iria um bocadinho mais atrás, porque para mim, a habitação, que é uma coisa discutível, até quero interrogar aqui o Tiago Laranjeiro, se ele também subscreve esse princípio, a Mariana julgo que sim, a habitação para mim é um direito social. É um direito social como é a educação, a saúde, até devia ser a justiça, mas isso já é outra longa história, os transportes, a água, a eletricidade, não sei o quê. Para mim, a sociedade em si tem que garantir a todo homem, a toda a mulher, a todo humano, o direito a ter uma casa, a viver, a não viver na rua. Não ter uma casa não é como sua propriedade, ter uma casa onde pode viver. Portanto, isso é um direito social. É um direito social. Isto não é consensual em nenhuma discussão política. A esquerda defende normalmente isto, nem toda a esquerda defenderá. A direita normalmente não defende isso. Considera que a habitação é um direito de negócio, é um direito que há de investir para ganhar dinheiro. Não entrando nessa discussão filosófica, mas só rapidamente, Tiago Laranjeiro. Acho que isto é uma não questão. É um direito social? Claramente, toda a gente, a meu ver, toda a gente tem direito a ter, tem esse direito à habitação, é de facto o direito. Toda a gente tem direito a ter um teto, como dizia ali a Mariana. A forma como isso é feito, isso depois discute-se. Vamos então, relativamente às questões levantadas pelo Tiago. O Tiago disse, pelo menos, não sei se disse agora, bem, não interessa, se chegou a dizer, mas houve um momento em que terá dito que nada se fez de habitação ao longo destes últimos 4 anos. Eu diria, recorrendo à tal minha história antiga, que da habitação incompetência municipal de habitação em Guimarães, nada se fez, a não ser uma exceção, que eu vou já referir qual foi, em 40 e não sei quantos anos. A única exceção é quando houve um programa nacional de acabar com as barracas, que aliás começou com as barracas de Lisboa,
na presidência da Câmara do CDS, do Nuno Cassis, em que depois o governo fez um programa para acabar com as barracas, e depois Guimarães, que não tinha barracas, quis adaptar e criou-se um modelo que eram as casas abarracadas. Quer dizer, casas muito degradadas, entendia-se que podiam ser substituídas e ter benefícios desse programa. E houve realmente construções municipais, que são os atuais bairros da Caxiga, aqui em Fermentões há 3 bairros até, que foram uma intervenção municipal. Fora esse programa, toda a intervenção habitacional em Guimarães é sempre do Estado Central e não da Câmara Municipal. Nunca foi da Câmara Municipal, nem é uma competência que esteja adstrita às câmaras municipais na nossa legislação. Mas o Tiago Laranjeira fazia referências a algumas notícias e algumas tomadas de decisão da Câmara relativamente à construção da habitação social, à intervenção nesse campo. Habitação social e não só. A Câmara tem um programa de habitação, que é um programa que é preciso divulgar, e que o Tiago não aludiu a ele, que eu acho muitíssimo importante e que é, do meu ponto de vista, de um modelo é preferível à construção da habitação social, e é por isso que, aliás, penso que isso foi identificado com as políticas municipais que foram perseguidas, que deixou de se construir, portanto, desde 1995, talvez, a última árvore social, portanto, cerca de 20 e qualquer coisa, que é aquilo que se chama o subsídio municipal de arrendamento. Ou seja, a Câmara, quando as famílias não têm casa, diz, vão ao mercado, arranjem uma casa, e, em função dos vossos rendimentos sociais, a Câmara atribui um subsídio para pagar essa renda. Ajuda, que não é um subsídio na totalidade da renda conseguida no mercado, mas é um subsídio que pode atingir 50% a 60% dessa renda paga e que pode atingir diferentes montantes em função das necessidades sociais desse agregado. É essa a política, e deixe-me só terminar isso. Sim. Do meu ponto de vista, isto é muito mais do que formar guetos sociais, que são os bairros, é muito mais positivo do ponto de vista de desenvolvimento, que a pessoa possa alugar uma casa num sítio onde não vive só habitação social, desde que tenha um subsídio para essa renda, porque não tem precisado de pagar, do que provavelmente estar a construir casas assim, que são sempre guetos sociais. E Guimarães tem a segunda maior parque habitacional público, não é da Câmara, é do Estado, do país, a seguir a Almada, os chamados bairros do Iru, que são 1000 e tal casas, são o segundo maior parque habitacional, e isso tem problemas sociais que hoje estão mais desbatidos, porque as populações que lá vivem são mais idosas, foram para lá nos anos, início da década de 80, estão lá há 40 anos, e, portanto, mas que quando estavam na fugacidade da sua vida criavam grandes problemas sociais, até de criminalidade e de alguns problemas desses, porque estão muito juntas e é uma dimensão que está errada. Portanto, o modelo do que eu defendo não é o modelo da construção maciça. Mas há pouco falava aí no programa da Câmara de comparticipação nas rendas. Não lhe peço números exatos, obviamente, que não os terá, mas tem ideia de quantas famílias estão a ser apoiadas? Centenas de famílias. São cerca de 200, segundo uma notícia até há uns meses atrás que eu vi ontem. 200 famílias. Eu penso que é mais, mas é da ordem das centenas. Não chega a 1 milhar. E, portanto, eu diria 400 a 500 famílias. Ele diz 200, não tenho exato, mas é da ordem dessas centenas. Muito bem. Mariana, e então a habitação em Guimarães é uma das preocupações da CDU. A CDU tem estado presente até em alguns movimentos que se têm realizado nos bairros sociais. Estou a recordar do problema do pagamento das rendas, ainda há aqui a coisa de 2 anos, se não estou enganado. Como é que a CDU olha para esta questão da habitação em Guimarães? Então, subscreve algumas das críticas do Tiago? Sim, porque eu acho que o Tiago, daquilo que demonstrou, é que concordará que a Câmara do PS não tem uma política de habitação em Guimarães, não é? Temos estes programas que podem ajudar os mais jovens, podem ajudar na renda, mas o que se verifica é que a habitação em Guimarães já se discute há muitos anos, não é? Não é desde 2017, em que também se discutiu, mas já era um problema antes. E era um problema sobretudo nas casas abandonadas que existem no centro histórico e que existem um pouco por todo o concelho, e isso a CDU também já trouxe, já levantou essa questão quando tinha o vereador, levantamos essa questão e
Não sei se esse levantamento está feito, mas duvido que esteja, e acho que é uma preocupação, porque ainda há pouco tempo se fechou uma rua no centro histórico porque há uma casa que está a cair e que pode causar graves prejuízos a quem passe a pé ou de carro. Não está abandonada, sim, mas é necessário, sim, não, essa não está, sim. E por isso, mas há aqui, mas as casas abandonadas trazem este problema, não é? Que é depois também trazer problemas para as casas ao lado, que têm ao lado. Mas há aqui um caminho que não se foi fazendo, só de promessa, e que se esperou que os privados atuassem. E como sabemos, em todo o país, a habitação passou por uma fase de preços muito elevados, também por causa do turismo e por causa de outras dinâmicas de gentrificação que vieram trazer aqui outro patamar à habitação. Mas então, Mariana, o que é que seria uma política de habitação na ótica da CDU aqui para Guimarães? Aquilo que se estava a discutir é que a habitação é um direito que está na Constituição da República Portuguesa. Por isso, toda a gente tem direito a um teto. E a questão é que nem todos temos um salário que nos permite ter um teto quando os preços estão naquilo que todos conhecemos. E aí entra aquele programa da Câmara Municipal de Guimarães. Exato, mas não entra para todos, não é? Como sabemos. Nem entra para todos os que têm a necessidade disso. Porque se ultrapassarem num cêntimos o seu vencimento anual, já a Câmara não pode ajudar, não é? E mesmo assim não há condições para ter casa, porque as rendas são altíssimas e um casal com 2 salários mínimos muitas vezes não consegue pagar uma casa no centro histórico, se quiser viver no centro, então não é? Seria construção de habitação social. Aqui, o que temos destes 13 milhões, e vamos lá ver se eu não estou errada, é um protocolo para reabilitar estas casas do Iru que o Raul falou, que são da responsabilidade do Estado, e por isso o Estado está aqui também a atribuir esta verba, vamos ver se ela vem, e por isso veio o seu Ministro das Infraestruturas assinar também, junto com a Secretária de Estado, e para fomentar a construção de casas a preços controlados. Será isto mais ou menos o que está previsto neste protocolo. O que eu vejo aqui, o que a CDU também disse no seu comunicado à imprensa, é que há aqui uma utilização clara do aparelho do Estado para fazer as eleições autárquicas, para premiar a Câmara e dizer agora a Câmara tem este valor durante 6 anos, que é muito tempo para este valor, para estes milhões, não é? Que parecem muitos, mas que durante 6 anos dão em quase nada, e por isso aquilo que é um problema atual em Guimarães, que é de política de habitação que não existe e de habitação que não existe a preços acessíveis para que todos possamos ter um teto, quem quiser viver sozinho não consegue. Por exemplo, não é? Porque se tiver um salário que seja um pouco acima do salário mínimo, não consegue. Por isso, a questão aqui é, porque é que o PS arrastou durante este Executivo, arrastou durante estes anos a resolução de um problema que é conhecido do Iru, como disse o António Magalhães, de pagamento de rendas, que ainda não está resolvido. E que anteriormente a culpa era do Governo que lá estava, agora já não é do Governo, não resolveu o problema de todo. Na ótica da Mariana Silva subscreve aquilo que dizia o Tiago Laranjeiro, que estamos na 25ª hora. Exato. Há aqui, eu subscrevo aqui que o aparelho do Estado está a ser utilizado para as eleições autárquicas. Ainda em maio, mas está. Subscreve e afirma. Diz e afirma, exatamente. E por isso, aqui a questão é, como é que nós queremos olhar para a habitação em Guimarães? Quem é o responsável pela habitação no país? O Governo. O Estado. Por isso, o que os municípios podem fazer é responsabilizar o Estado pelas suas responsabilidades, passando... Por isso, há aqui um trabalho que deveria ter sido feito durante anos que não foi. A Câmara de Guimarães não tem responsabilidade do Estado Central? Tem responsabilidade os bairros da Casfigue. Se não tem responsabilidade do Estado Central? Não tem, isso não tem, não é? Porque vêm estes 13 milhões porque veio o PRR. E se tivesse o PRR? Mas se Presidente da Câmara... E se não houvesse pandemia? A habitação em Guimarães não era resolvida? Claro, mas o Sr. Presidente da Câmara tem tido múltiplas intervenções, até de contactos com a direção do Iru, no sentido de resolver o problema destes bairros. E porquê é que não está resolvido? Quando o Governo e o Executivo guimaranense são da mesma cor? Tem resposta, Mariana? Eu não tenho. Eu precisava de ter essa resposta. Os guimaranenses precisam dessa resposta.
As pessoas que habitam as casas do Iruí, que estão com esta dificuldade há anos, precisam dessa resposta, porque é um processo que está em tribunal. E por isso é necessário dar esta resposta. Estes 13 milhões vão dar essa resposta? Ou vão dar outras respostas que também são necessárias, mas que precisam de ser encaminhadas de forma distinta? Porque o que nós lemos no comunicado da Câmara Municipal, e penso-me para terminar, é que está a ser preparado um regulamento. Agora vêm os 13 milhões, agora vamos nos sentar a fazer aqui um regulamento, a perceber como é que vamos distribuir o dinheiro. Mas então, termino como comecei. A Câmara PS não tem uma política de habitação. Só um esclarecimento, Mariana. Eu penso que estás a confundir duas coisas diferentes, porque no anúncio da assinatura do protocolo, o Presidente da Câmara anunciou que está a fazer um regulamento para a habitação a custos controlados. Sim, mas exato, são diferentes, sim, mas para preços controlados só está a fazer agora. Sim. Ainda não tinha. Mas já anda a falar disso há muito tempo, como sabemos. Sempre que se levanta a questão da habitação, essa era uma questão em cima da mesa, que era as casas a preços controlados. Paulo Rocha, consegue explicar à Mariana Silva porque é que não tem havido sucesso nesses contactos entre a Câmara de Guimarães e a direção do IRU? Primeira nota, a questão da mesma cor. O Governo da República não tem que privilegiar as câmaras da cor ou não cor. Não devia. Portanto, isso não tem nada a ver, não devia. Isso não tem nada a ver com essa questão. A acusação que pode ser feita ao Governo não é preciso a mesma cor da Câmara Municipal. Mas quando não é, já se pode acusar. Completamente errado. Segunda nota. O Tiago dizia que, e até o Sr. António Guedes é que introduziu essa nota que foi na 25ª hora, por aquilo que eu percebi, a Mariana preferia que fosse na 26ª. Portanto, deixasse passar as eleições e não viesse cá e seria a seguir. Portanto, Mariana. Não, eu preferia que durante estes 4 anos este Executivo tivesse resolvido este problema. E não no fim dos 4 anos vir decidir que afinal tem uma solução para o problema. Mas a Mariana reconhece que conheceu, e eu até quero dar o mérito desse conhecimento, que a competência municipal da habitação é pressionar o Governo, pedir ao Governo, sensibilizar o Governo, mas não tem instrumentos na divisão... Mas não é de hoje, essa é a opinião da CDU. Na divisão de competências da habitação não tem, de facto, essas competências. Agora, eu acho que a Mariana e até o Tiago inicialmente também aludiu àquilo que é a grande lacuna, a grande questão da habitação em Portugal e concretamente também em Guimarães, e até com os números dos salários que o Tiago aludiu, que não é a habitação social. A habitação social tem uma resposta que é capaz de não ser suficiente, mas do meu ponto de vista a resposta à habitação social é com o tal subsídio municipal de alojamento, pode ser alargado, pode ser melhorado, mas é através desse instrumento. Mas levantaram a questão que é a habitação a custos controlados, a habitação acessível, que de facto é uma novidade do governo do António Costa e que está a ser concretizada agora pelo ministro Pedro Nuno Santos. Portanto, é uma coisa que nenhum município do país ainda começou, não há nenhuma casa ainda em Portugal construída ao abrigo das rendas acessíveis. É um programa novo, tem 2 ou 3 anos, mas que no terreno não há ninguém ainda a viver. E portanto, está-se a construir. Guimarães também está nesse programa. É verdade que, digamos, podia ter havido o protocolo no meio agora da semana passada, ter havido há um ano, talvez. Não sei se a Matosinhos já foi há um ano. É possível, mas não foi há mais de um ano. E também não está lá construída casa nenhuma. Quer dizer, é um programa novo que eu tenho grandes expectativas que possa dar resultado, porque me parece de uma importância social enorme, porque quem ganha salários médios em Portugal não tem no seu orçamento familiar eles o preço do arrendamento ou daquilo que tem de pagar na taxa bancária para a sua aquisição, vai para quase 30% do rendimento mensal, quando não devia ficar por mais dos 20% ou até menos. E assim sendo, como é que se... E, portanto, encontrar-se maneira de os construtores aderirem por benefícios fiscais, que é isso que o programa de rendas acessíveis diz, que a construção por benefícios fiscais permita que se alugue, que se compre, que se venda mais barato. É, para mim, realmente não digo ovo de Colombo, mas é uma solução que pode ajudar a desenvolver isso. E, portanto, em Guimarães, como vocês todos sabem, como nós todos os guimaranenses sabem, até porque visualiza-se no dia-a-dia da passagem no centro da cidade,
está em construção centenas de habitações, ou vão estar em construção, porque já estão a abrir as ruas, não é? Mas tudo indica que vão estar, e estão outras licenciadas, há muito mais do que aquelas que se está a visualizar a sua construção. Há muito mais licenciadas por a Câmara no centro da cidade de construção. E o que se pretende nos licenciamentos é que, de facto, uma parte delas, com benefícios fiscais, vamos ver agora se os empreendedores aderem a esse programa, porque não é obrigatório, mas recebendo os benefícios fiscais que estão previstos na lei, e para isso é que é uma parte, para além da requalificação da habitação social, que já foi aqui falada, que é a responsabilidade do IRUI, portanto, os tais milhões é para essa requalificação, mas também uma parte é para, de facto, permitir que a Câmara dá benefícios fiscais a que os construtores possam pôr no mercado habitações a custos mais acessíveis, como diz a tecnologia que a lei própria usa, para que se possa baixar o custo da habitação. Vamos ver, é um programa que eu acho que deve ser, do meu ponto de vista, mas é evidente que os meus colegas de painel representam outras políticas, ou representam ou não, ou estão filiados, ou são militantes de outras forças políticas, portanto, podem ter outro pensamento, mas penso que o que se tem de reconhecer aqui, se está a pregoar, a defender a concretização deste programa, é louvar, acima de tudo, que o governo do Partido Socialista tenha criado esse programa, porque, afinal, não havia antes desse programa nenhuma solução absolutamente nenhuma. E, portanto, o criar esse programa é um grande louvor. Agora, vamos ver se ele consegue, na prática, representar alguma coisa e se vai melhorar essa questão. Vamos ver, mas é muito cedo ainda para se poder tirar essa Mas eu não resisto, Tiago. Louvas este programa do... Aquilo que eu acho interessante é, de facto, ver o reconhecimento da parte do Raul Rocha que, de facto, a Câmara tem uma ação muito, usar de um eufemismo, muito limitada na área da habitação. Porque, efetivamente, só reconhece competências na alguma área da habitação social e mais nada. Quando eu tinha elencado na minha intervenção inicial instrumentos de intervenção no território e de intervenção na habitação que permitiriam à Câmara fazer uma política de habitação. O Raul Rocha agora falou deste programa de renda acessível, espetacular, fantástico, mas todas estas ferramentas para implementar programas semelhantes já existiam. Já tinha sido possível fazermos regulamentos que atribuíssem benefícios fiscais. Nas ARUs e nas ORU, ou melhor, nos planos de ORU, teria sido possível definirmos que nos centros das vilas e nas áreas de reabilitação urbana na cidade, X%... Em nenhum município, só faço uma pergunta, em nenhum município deste país, incluindo os municípios regidos pelo PSD, nomeadamente Braga, porque acredito que o PS de Braga, que está a candidatar alternativo ao PSD em Braga, faz exatamente igual a que o PSD está a fazer aqui. O discurso do Hugo Pires é textualmente que a habitação combustível já era barata e com o Ricardo Rui cresceu. É publicado todo ano. Portanto, nenhum município, mas eu não faço essa crítica, em nenhum município isso custa uma única casa de gás. Então, responda-me esta questão. Vamos ver. Existiam ou não existiam regulamentos para a reabilitação no centro histórico, para ter acesso a determinados benefícios e, salvo erro, financiamento? Uma percentagem da área da habitação, do edifício, tinha que ser tinha que ser destinada à habitação. Havia ou não havia esta questão? Ou programas de requalificação dos centros históricos, que ajudou muito à requalificação dos centros históricos. Mas não era para a habitação social. Isto existe há 20 ou 30 anos em Guimarães. Sim, portanto, teria sido possível inovarmos. E, aliás, no PSD, em 2017, aliás, a coligação Juntos por Guimarães em 2017, naquilo que foi a apresentação do programa de juventude, apresentamos uma proposta que é neste sentido. Uma linha de crédito com taxa bonificada, isenções fiscais, desburocratização para empreendimentos que têm uma percentagem do prédio, afeta a rendas 25% abaixo da média daquela e para concluir, Tiago, e aqui a questão é: a Câmara podia fazer, tem os instrumentos para intervir no território, ainda que não diretamente a fazer, mas para criar as condições para que as coisas façam e para que as coisas aconteçam. E não o fez, como o próprio Raul Rocha reconheceu. Isto, de facto, é uma visão muito limitada das suas competências e que demonstra, a meu ver, não consigo evitar a provocação, demonstra, de facto, os vícios criados, esta pouca pressa em resolver os problemas, os vícios criados ao longo de mais de 3 décadas no poder. Tem muito tempo para resolver. Uma das soluções seria revogar o regime de arrendamento urbano. Isso sim é que era, não é? Que o PSD e o CDS alteraram e que agora devíamos trabalhar nesse sentido. Assim era para todo o país e conseguíamos ter uma política de
de habitação social justa em todo o país. E a Mariana lança o desafio, não é? Eu não estou, confesso que não domino essa área, portanto não vou responder à provocação. Mas fica aqui a promessa que em próximos programas em que a habitação seja trazida de novo, o Tiago Laranjeiro vai responder ao desafio da Mariana. Pelo menos essa promessa fica aqui publicamente feita. Bom, minha senhora, meus senhores, é tempo de avançarmos e entramos então naquele que é o nosso segundo tema proposto para hoje. Estamos a gravar num sábado, dia 29 de maio, num fim de semana em que no centro do país, mais concretamente em Coimbra, naquilo que é habitualmente conhecida pela cidade dos doutores, está a decorrer a convenção do partido Chega. Aliás, estes fins de semana têm sido pródigos em convenções. O fim de semana passado, os Verdes, que já falamos, o Bloco de Esquerda, e agora é o Chega. Ora, e nesta semana também, em Guimarães, houve a apresentação pública da candidatura do partido Chega à Câmara Municipal de Guimarães. E o Rolo Rocha entendeu que deveríamos falar neste assunto, deveríamos trocar aqui algumas impressões. E eu confesso, Rolo Rocha, que fiquei algo curioso para ver a justificação que o Rolo trazia, porque, sei lá, pôs-me a imaginar, será que o Rolo tem conhecimento que o Partido Chega já tem uma implantação significativa em Guimarães, já tem aqui um conjunto de aderentes e de simpatizantes que justifique esta atenção? Ou, pelo contrário, será que o Rolo Rocha entende que a candidatura do Chega pode ir comer algumas fatias do eleitorado de Bruno Fernandes e, de algum modo, facilitar a recandidatura de Domingos Bragança? Raul, explica-nos lá, então. Eu não tenho informações absolutamente nenhumas, a não ser os números, que são preocupantes do ponto de vista da análise que eu faço e da posição política que me coloco. Números a nível nacional? Não, números em Guimarães, que o Chega, ou que o candidato... O Chega é um partido unipessoal, pelo menos foi até agora um partido muito unipessoal. Portanto, as votações que o candidato presidencial André Ventura obteve em Guimarães, que foi de volta dos 8 mil votos, são, de facto, sinal de alguma implantação, pelo menos, do seu discurso presidencial. É evidente que as questões são diferentes e eu não quero passar a dizer que o Chega vai ter 8 mil votos nas autarcas de Guimarães. Longe de mim essa a ideia. Mas, portanto, a única informação que eu tenho, objetiva, real e concreta, que se me deu, foi essa, não é? E depois foi o facto, pronto, se eu tivesse sido convidado a ver este programa daqui a 15 dias ou daqui a 3 semanas, provavelmente não proporia este tema, embora me pareça que é interessante sempre refletir-nos sobre, porque estamos próximos das autárquicas, sobre as candidaturas que vão aparecer nas próximas autárquicas, em que dá a ideia que o mapa dessas candidaturas vai ser bastante diferente do que foi há 4 anos, na medida em que há vários partidos novos que têm anunciado para trabalhar, eu não sei que estão, isso já tenho essa informação, estão a trabalhar, não sei se conseguiram concretizar, candidaturas. Há 4 anos nós tivemos os 4 partidos, penso que só foram mesmo aqueles 4 que se candidataram, o Juntos por Guimarães, com uma coligação muito alargada, que incluía vários, até partidos que estão hoje no Chega, que é o caso do Provida, que fazia parte da coalição por Juntos por Guimarães. Houve o Partido Socialista, que teve uma candidatura vencedora, como toda a gente sabe, e houve a CDU e houve o Bloco de Esquerda. Neste momento, além do Chega, que já anunciou o seu candidato e que trouxe cá o André Ventura, o seu líder, que fez uma sessão junto à estátua de Afonso Henriques, foi a simbologia que isso carrega, portanto, foi um acontecimento desta semana. Portanto, quando me pediram um tema para esta semana, eu achei que este tema era um tema de reflexão, porque aconteceu esta semana. Se fosse daqui a 3 semanas, provavelmente poderia ter outra, mas como digo, está na ordem do dia um mapa de candidaturas global que vai haver em Guimarães, mas o Iniciativa Liberal também estará a preparar uma candidatura, o RIR estará a preparar uma candidatura, há várias informações desse tipo e que, portanto, poderão mudar o leque desta questão. A minha questão, eu sobre a candidatura do Chega aqui em Guimarães, sobre a apresentação, o que eu retive foi uma afirmação interessante que não joga com outros, que mostra um bocado com o ambiente político em Guimarães da perspectiva das candidaturas, que não joga com o discurso normal do Chega. Foi quando o candidato Henrique Pizarro, penso que é assim que se denomina, disse que o objetivo do Chega era tirar a maioria ao Partido Socialista. Normalmente o que o Chega diz é: vamos derrotar os socialistas e vamos levar à presidência a direita
e vamos depois, dentro da direita, ter uma fatia de poder. É esse o discurso habitual. Não é que o Partido Socialista continua a ganhar e que a gente deixe de ter maioria. Quer dizer, isso já acontece na Assembleia da República e o Chega não está satisfeito com isso. Pelos vistos, essa satisfação teria em Guimarães se o PS. Portanto, isto só joga comigo. É uma reflexão que é interessante. Vemos que até a ala mais radical da direita em Guimarães já está convencida que é inevitável Domingos Bragança ser Presidente da Câmara. Que até diz o único objetivo é que não tenha a maioria. Tiago Laranjeiro, eu apetecia pegar nesta última frase do Raul Rocha, mas não vou por aí. O PSD, a coligação, teme que a candidatura do Chega possa provocar-lhe problemas? Bem, eu não falo em nome do PSD, portanto não sei dar-lhe essa resposta. Mas o distinto militante do PSD, Tiago Laranjeiro, sim, tem preocupações que isso possa afetar a candidatura do PSD? Afetar de modo significativo, obviamente. É assim, há aqui uma coisa, acho que devemos ser intelectualmente honestos e reconhecer que se em 2013 a coligação Espírito de Guimarães, que incluía o PPM e o PPV, se teve 900 votos, se o movimento PPV está agora integrado dentro do Chega e alguns elementos do PPM estão também a identificar, ou que estiveram nessa coligação, estão também a demonstrar alguma identificação com o Chega, penso que naturalmente que há aí uma base para a candidatura, e depois temos o resultado em André Ventura nas eleições presidenciais. E, portanto, se este partido, o PPV, integrou a coligação, naturalmente que há aqui um risco. Agora, eu, acima de tudo, a única coisa que tenho a dizer sobre este assunto, não me tira o sono de noite ao pensar sobre este assunto, e acho que é de saudar mais uma candidatura no espectro político e os cidadãos terem mais opções por onde escolherem, por onde poderem ver as suas ideias representadas. E, portanto, pôs a tónica na habitação, no seu discurso também, na habitação para os jovens, o que é também interessante. Acho que devemos trazer as ideias e aquilo que é a intervenção do Chega para o debate político e continuarmos por aí. Muito bem, Mariana, como é que olhas para o aparecimento do Chega em Guimarães, pelo menos no que toca à candidatura à Câmara Municipal? O tema escolhido pelo Raul para discutirmos é um interesse do Raul apenas, não é? Da minha parte eu não tenho qualquer interesse a não ser nas autárquicas que se avizinham, que possivelmente serão em outubro e até lá há muito trabalho a fazer. E por isso aquilo que está em cima da mesa, para todos os que quiserem concorrer, não é? Em Guimarães, é a importância que estas eleições terão na vida dos guimaranenses. E isso é a única coisa que a mim, que fico aqui até é um bocado estranho falar deste assunto enquanto candidata já apresentada da CDU à Câmara Municipal, mas o que nos espera é mais um momento de campanha eleitoral em que os guimaranenses é que estarão no centro da discussão e que estas autárquicas venham acrescentar mais à vida dos guimaranenses, venham acrescentar mais reflexão para aquilo que poderá ser melhorar o Concelho de Guimarães, o território de Guimarães, que é vasto e que por isso precisa de políticas muito estruturadas e não nos deixarmos também afetar por aquilo que estamos a viver hoje, que é a pandemia, porque isso é uma questão que está à parte, mas sim os 20 e tal anos que o PS está nesta gestão e que problemas é que trouxe aos guimaranenses. Se há ou não um cansaço, se há ou não necessidade de melhorar, se há ou não vontade de tirar a maioria ao PS. O surgimento desta nova força política, não acontece só em Guimarães, acontece em todo o país, obviamente, não pode de alguma forma também traduzir um certo cansaço, ou poderá transmitir um certo cansaço dos guimaranenses que vê sempre as mesmas forças políticas no debate político em Guimarães? Não há novidade. O PAN nunca concorreu em Guimarães, a Iniciativa Liberal nunca concorreu em Guimarães, não vejo fazermos o mesmo alarido relativamente a isso, caso venham a concorrer, não é? Por isso, quer dizer, são partidos novos também que estão a concorrer
concorrer, que podem vir a concorrer, visto que há notícias de que estão a tentar formar listas. Por isso, a opção que será de partidos ou de coligações nas próximas eleições autárquicas é o que os vimaranenses terão que escolher dentro dos programas que cada um tem para Guimarães. Depois há uns partidos e coligações que têm mais intervenção em Guimarães, que têm um histórico, que têm um trabalho já muito coeso e com muito reconhecimento pelos vimaranenses, e há os que caem do céu. Mas isso depois, no dia das eleições, tudo pode veremos se chegam de paraquedas ou não. Ou se estatelam no sol. Raul, os seus colegas de debate não veem nada de particularmente interessante no anúncio desta candidatura. Eu acho, pronto, é a opinião deles. A Mariana desvaloriza porque não é o campo onde ela se situa. Embora o Partido Comunista tenha, e os Verdes, penso que também a CDU, no global, têm alertado muito no país, e bem, do meu ponto de vista, o perigo do desenvolvimento das ideias do Chega na sociedade. E, portanto, acho que, sem querer fazer nenhum... Não tenho nada a ver com isso, não quero ser paternalista e já ia sê-lo, sem querer, portanto, aconselhar a Mariana. Acho que não é desvalorizar tanto o aparecimento dessa força política no nosso território, muito bem. Eu não vejo que seja intelectualmente correto dizer que o Chega teve determinada votação na presidência e agora pode refletir-se, quando nós sabemos perfeitamente que as eleições são completamente diferentes, as europeias, as legislativas, as presidenciais e as autárquicas. Isso não, o que é óbvio que podemos analisar os números e devemos fazê-lo, e devemos estar preocupados com o avanço de algumas políticas que não são favoráveis, mas não me parece que tenha que ser eu a fazer publicidade por eles. E por isso olha, como diz o Tiago, não me tira ao sono. Há outras coisas que me tiram ao sono. Para concluir mesmo, num minuto, muito breve. Não, portanto, do lado da Mariana, admirei-me um pouco que ela não tenha, que ela desvaloriza a situação. Do facto do Tiago Laranjeira, a única nota que eu reparo, ele elencou várias componentes que estiveram nos Guimarães e que agora estão no Chega, mas não elencou a principal, que é o candidato militante do PSD, candidato à conselhia do PSD em atos eleitorais passados e que sai do PSD diretamente para liderar a lista do Chega. Esta é a principal componente dos Juntos de Guimarães que aparece no Chega e não é o Pro-Vida nem o PP. Confesso que sou militante do PSD desde 2005, da JSD desde 2002 e confesso que me está a dar uma novidade. Mas pode verificar. Muitas vezes, como deve imaginar, e como todos nós, muitas vezes estive a ver os cadernos dos militantes do já agora então mas o Raul Rocha costuma ser um homem bem informado. Certo. Não estou a dizer que é mentira, estou a dizer que me está a dar uma novidade. Agora, ilustrei mais um bocado. O Henrique Pizarro era uma espécie de testa de ferro do Luís Filho. Quando o Luís Filho candidatava-se, o Henrique Pizarro era o número 2, quando o Luís Filho achava que ia perder, punha o Henrique Pizarro à frente das listas. Nas várias lutas partidárias do PS. Eu era muito novo quando foram essas lutas. Não inventei nada. Não as acompanhei. Muito bem. Não inventei nada. E estamos mesmo a caminhar. Mas aquilo que eu posso dizer é que não me lembro, mas genuinamente, não me lembro de ver a senhora no partido, nem nos cadernos eleitorais do partido. Muito bem. E agora que estamos mesmo a caminhar para o final, minutos finais para aquilo que já vai começando a ser um hábito, uma prática aqui no nosso tempo de debate, que é um conselho, uma sugestão, um palpite, um alvitre, seja o que for, que alguém queira dar ao colega ou colegas de debate. Mariana, vamos começar por aí? Eu vou começar por pedir desculpa porque nestas indas e vindas de Lisboa a Guimarães eu esqueci-me de trazer o livro porque está em Lisboa e por isso eu não o trouxe, mas hoje o meu conselho é para o Raul, é o livro da Luísa Schmidt, que é uma cronista do Expresso sobre ambiente, Portugal, ambiente de mudança, erros, mentiras e conquistas. Eu não sei se dá para ver, não dá, por causa da luz. Provavelmente vamos tentar. Sim. Agora sim, Mariana. Aqui.
As tecnologias ajudam-nos quando falhamos, mas para que o PS se inspire nestas crónicas e que traga para Guimarães realmente aquilo que são crónicas desde 1990 que a Luísa escreveu e que vão um bocadinho ao encontro de todas as preocupações que nós pensávamos que já estavam resolvidas, a poluição dos rios, as alterações climáticas, o saneamento, que é uma questão que, quando nós dizemos que há casas sem saneamento, até parece mentira, não é? Em 2021, a ferrovia, o fim da ferrovia para apostar na rodovia agora em 2021 é que também estamos neste caminho e por isso é esta a minha sugestão ao Raul, que eu acho que ele vai gostar. Inspiração para o Raul. Exatamente, inspiração para o Raul. Tiago, e também vais sugerir inspiração ao Raul? Ou... Por acaso, aquela que eu tinha pensado para hoje era mais direcionada para o Francisco Teixeira, que não está cá hoje. Mas fica assim uma genérica para todos. É a edição de 8 de maio da revista The Economist, cuja capa é esta, que não sei se é visível. Não é muito visível, é complicado. Sim, já consegue ser melhor. Ok. É sobre as Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais dos bancos centrais. Uma nova solução tecnológica e de política monetária que está a surgir no mundo, que está a surgir na China. Entretanto, esta semana soubemos que a Suécia também vai entrar muito em breve numa experiência sobre isto e que muito provavelmente revolucionará a forma como nós lidamos com o dinheiro e com a moeda. Porque, embora já hoje em dia a maior parte do nosso dinheiro já seja digital, de facto isto muda muito o paradigma, porque o nosso dinheiro deixa de estar depositado num banco e passa a estar registado numa conta diretamente no Banco Central, no Banco de Portugal, se fosse o nosso caso. É uma solução muito diferente daquilo que nós estamos habituados, um pouco também inspirada nos criptoativos, mas é um novo paradigma de ver o dinheiro e que está a começar a ser implementado. Já há muitos milhões de pessoas na China abrangidos por este programa, nas Bahamas, agora chega à Europa através da Suécia e quase todos os bancos centrais do mundo estão a estudar esta questão. Portanto, um tema para o futuro que acho que era interessante. Muito bem, Raul Rocha, e conselhos para os sugestões, para os colegas? Bem, primeiro, estava a agradecer as sugestões. A Mariana, agradeço imenso. É uma cronista, não conheço o livro, mas até eu irei adquirir, certamente. É uma cronista que eu leio com muito prazer e acho que o discurso ecológico está em Guimarães. O discurso está, a prática, a competização é sempre muito difícil, muito demorada, as coisas, mas acho que... Não foi por acaso, não foi não, Mariana. Todos nós reconhecemos que, de facto, há um discurso ecológico em Guimarães. E assim sendo, vamos então, e os palpites? Tiago Laranjeira, desculpa, Tiago Laranjeira também agradeço. Eu não domino a matéria que ele apresentou, mas eu sou um grande fã da moeda virtual. Eu acho que uma das soluções das sociedades é quando deixar haver o dinheiro em papel, quando tudo se pagar por cartões. Vai haver muito menos fraude fiscal, vai haver muito mais... Isso será uma grande evolução. Eu tinha duas provocações. Nota-se Tiago, pelos títulos que se vêem aí. Para o Tiago, eu sugiro que leia a biografia do Mota Pinto, não por ser do Mota Pinto, mas porque conta muito bem a história dos primórdios do PSD e num partido que anda hoje à procura da sua definição ideológica, se é do centro, se é da direita, do que é, não é? Verifica-se aqui que essa cadeira, que é o Mota Pinto, apesar das suas grandes divergências internas que tiveram, se inspiravam o partido base que eles liam e que andavam a aprender era o SPD alemão, que está na Internacional Socialista. E, portanto, acho que é interessante perceber a leitura deste livro, acho que era muito aconselhável. O da Mariana é mais aborrecida esta sugestão. Mais provocatória. É mais provocatória. Mas eu tive alguma dificuldade de trazer, mas mesmo assim acho que é aconselhável que ela leia a autobiografia da Zita Seabra. Foi assim, não por ela ter semelhanças com a parte final da vida da Zita Seabra, não é isso. Mas porque a Zita Seabra é uma menina da classe média alta do Porto, que com 16 anos se apaixona pelo comunismo, que passa a
sou do Partido Comunista. Eu sei que não, mas é uma companheira de ruta do Partido Comunista. Sim, com todo o gosto, sim. E até por isso, então, termino com esta pergunta. A Mariana sente-se mais próxima, se fosse a cidadã alemã, dos verdes alemães ou do Die-Linke, que é o partido herdeiro da RDA do comunismo? Muito bem, fica a pergunta feita. Fica para outra altura. Fica para outra altura a resposta, porque, por agora, o nosso tempo chegou mesmo ao final. E é tempo de nos despedirmos. Foi um prazer enorme estar aqui consigo. A promessa de que voltaremos na próxima semana com outros temas e estes mesmos protagonistas. Por agora, o desafio para que nos possa acompanhar nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães, quer seja no formato vídeo, quer seja através do nosso podcast. Bom fim de semana. Voltaremos a encontrar-nos de hoje a 8 dias.